que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo, estaremos pra todo sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Como é bom louvar a Deus, né? Essa canção aí, para quem é mais jovem, lembra muito bem, né? Os mais experientes, né, queridos? Mas obrigado, coral, lindo coral, que se dedicam, né, com tanto empenho e com tanto entusiasmo também. Parabéns a todas vocês, minhas irmãs. Que Deus continue capacitando e usando vocês para louvar e adorar ao Senhor, né? Na igreja, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero aqui dar as boas-vindas a você que está conosco, que a graça de Jesus seja sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre todos da sua casa. Mas eu quero também agradecer você que nos visita pela primeira vez. Muitos aqui, quem sabe, né, mamães, também papais, familiares
estão aqui até para prestigiar, né, alguma coisa que vai acontecer ainda no final do culto, mas que Deus esteja com você e te abençoe grandemente. É uma alegria imensa ter você aqui. Se você está aqui pela primeira vez, pedimos somente que você fale com o casal que está ali ao final do culto. Quando você estiver saindo para ir embora, fale com o casal que está com o jaleco azul ali, né, o Elise e o Cleverson. Eles vão te dar uma lembrança, é um presente nosso para declarar nosso carinho e nossa alegria de ter você aqui. Esperamos que você volte mais vezes, não é? A igreja concorda com isso? Amém? Glória a Deus, queridos. Bom, quero também parabenizar as mamães. Deus abençoe todas vocês, seja de perto, de longe, não é? E não somente as mamães biológicas, mas quero frisar isso, as mamães espirituais, não é? Afinal de contas, Deus sempre prepara pessoas para a gente cuidar. E mulher tem um jeitinho diferente e singular para cuidar de vidas e cuidar de pessoas. Então, quem sabe você cuida de pessoas, você também é uma mãe espiritual. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Queridos, aproveitando que vocês estão aí aconchegados, tranquilos, depois nós vamos levantar para louvar a Deus. Eu quero só frisar alguns avisos aqui para a gente dar continuidade no nosso culto, na nossa celebração, celebrando a Jesus, não é? E quero lembrar aqui aos nossos pequeninos de 9 a 11 anos, que nós vamos ter a célula Up Kids neste sábado, dia 18, das 9h30 da manhã até as 11 horas, viu, queridos? E é com o café da manhã. Então, papai, mamãe, você que tem aí o seu filho, a sua filha, nessa faixa etária, que já completou 9 anos, aliás, que nascido em 2013 e também 2014 e 2015, é convidado a estar aqui. Dia 18, no próximo sábado, às 9h30, uma célula especial para essa faixa etária, tá certo? Aqueles que já têm 9 anos completos até os 11 anos de idade. E é aberto também para visitantes nessa faixa etária. De repente aí, a galerinha aí nessa idade tem amigos que queiram trazer, queiram fazer parte, não é? Pode convidar. Só é importante, viu, papai e mamãe, e meninos e meninas dessa idade que está escutando, é importante dar o seu nome, fazer a inscrição na secretaria da igreja até sexta-feira, tá bom? Não deixe para a última hora, se programe, se organize e também ajude também a Rede Kids para também se organizar o quanto antes, já tendo o seu nome, a sua inscrição o quanto antes, tá certo? Vai ser bênção, aproveitem, viu, gente? Bom, quero também reforçar que não nesta semana, na outra, na quinta-feira, dia 23, às 20 horas, nós teremos aqui o encontro da Rede Mulher com o culto especial para as mulheres, com a presença ilustre da pastora Lia, que nós já conhecemos, é uma bênção de Deus, mulher de Deus, sempre com uma palavra especial para o coração das mulheres aí. Então, se programe mulher, convide outras também para estar aqui, na quinta-feira, dia 23, às 20 horas. E na mesma semana, no dia 25, ao sábado, nós vamos ter aí o culto dos jovens, que nós chamamos do DIP, né? Da Rede Imersão, às 20 horas também com esse tema, Nossa Vida em Cristo. Então, convido você, galera, 18 mais, até aí mais ou menos 30 anos de idade, você é convidado a estar conosco, tá certo? Se você também puder, quiser, convide outros a estar com a gente, creio que vai ser bênção para nós. Galera buscando a Deus, celebrando a Jesus e aprendendo da palavra de Deus, o que é uma vida pautada, firmada em Cristo Jesus. E o último aviso, meus irmãos, é o Barbaracá, não é? É uma cerimônia especial de bênção dos pais aos filhos. Nós preparamos aí todo um ambiente, toda uma organização, para que os pais transmitam uma bênção especial a seus filhos com 13 anos, não é? Você que tem um filho aí, adolescente, que vai completar 13 anos neste ano, ou já tem 13 anos de idade e ainda não fez o Barbaracá, faça a inscrição dele, faça a inscrição dela. Vai acontecer no dia 23 de junho, tá certo? Se programe. Nós vamos ter depois aí um grupo no WhatsApp, toda uma orientação, todo um direcionamento como vai acontecer. Mas é importante também fazer a inscrição, tá bom? Não deixe para outra oportunidade, aproveite. Creio que vai ser bênção demais para todos nós. Amém, queridos? E antes de nós
seguirmos com o culto, nós vamos, eu quero só avisar algo. Nós estávamos anunciando sobre o piquenique, não é, que ia acontecer no dia 26, no último domingo deste mês, mas o conselho se reuniu, o conselho entendeu, achou melhor que adiássemos essa data, adiássemos o piquenique para acontecer mais para frente, devido a simplesmente a reforma que estamos tendo, né? Você sabe que nós fizemos uma reforma recente ali na frente, não é? Nós preparamos um ambiente ali para estacionamento, ampliamos o barracão, ficou muito lindo, muito bem preparado, bem organizado, já serviu a Festa das Nações com o espaço Kids ali, mas nós também agora estamos num outro empreendimento aqui ao lado, com um salão, vai se tornar uma quadra, coberta, com palco, tudo preparado, vai ficar lindo demais, para ampliarmos nossos trabalhos. Então, em vista disso, queridos, nosso empenho, nosso foco na obra, nós vamos segurar um pouquinho o piquenique para acontecer em outra data. Então, você que já deu o nome da sua família, não se preocupe, nós vamos anunciar uma nova data depois, e aí você pode fazer a inscrição novamente. Você que não deu o nome ainda, vai poder dar o nome e fazer a inscrição depois, quando tivermos uma nova data, tá certo? Ore por isso, para que o Senhor nos dê direção e sabedoria como igreja, para agirmos conforme o desejo e a vontade dele. Amém, igreja? Então, reforçando, dia 26, no domingo, nós teremos culto normal às 19 horas aqui, tá bom? Convido você a ficar em pé. Nós vamos continuar celebrando a Jesus. E eu quero convidar você agora de uma forma especial a celebrar ao Senhor também com seus recursos. Mas pastor, como assim? Você que nos visita, por favor, não se constrange. Nós temos a prática como igreja cristã, como família da fé, obedecendo a palavra de Deus, de devolvermos a Deus tudo que é dele já. Então a Bíblia nos orienta a darmos o dízimo, a ofertarmos, a contribuirmos com a obra missionária. Então nós temos as ofertas missionárias. Então tudo isso a gente empenha como cristãos, como filhos de Deus, abençoando vidas, contribuindo para que tudo isso aconteça, para que tenhamos qualidade, mas acima de tudo, reconhecendo a grandeza e a provisão de Deus sobre nossas vidas, amém? Eu quero te convidar a fazer isso com muita tranquilidade, enquanto nós vamos cantar a próxima canção. Você pode trazer os seus envelopes aqui nas urnas, ou se você desejar fazer de outra forma, tem outras opções lá atrás no balcão, fique à vontade, mas não se esqueça, tudo é dele, tudo é para a glória dele. Nossos recursos também, eu te convido a orar, feche seus olhos. Senhor, obrigado por tua bondade e misericórdia sobre nós. Estamos aqui reunidos, Senhor, como teu povo, como a família de Deus, o corpo de Cristo, Senhor, o templo do Espírito Santo. Desejamos a tua presença mais e mais, como uma igreja presbiteriana independente, Senhor, aqui em Sertanópolis. Nós buscamos ao Senhor, nós amamos as pessoas e queremos alcançar o mundo com a tua graça pelo Evangelho. Senhor, dá-nos a tua presença nessa noite. Não queremos sair daqui como entramos, mas de alguma forma, Senhor, fala aos nossos corações, pela tua palavra, em meio aos louvores. Ó Deus amado, que cada ato deste culto, como já começou, seja para o louvor da glória do seu nome, e que possamos, ó Deus, verdadeiramente dizer, contemplar, entender e acreditar que o Senhor é real, vivo e verdadeiro, e o Senhor derrama graça sobre graça, provisão abundante sobre nossas vidas e nossas famílias. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então convido você a aplaudir ao Senhor com força e vamos celebrá-lo. Nas palmas. Bondade e misericórdia todos os dias me seguirão, por todo sempre a sua casa, meu lugar de habitação. Nele eu posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é o
coração. Conheço a voz do meu amado e ele me diz que não é em vão. Posso tudo nele que me fortalece. O sol chegou, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Não temos falta, pois o Senhor nos conhece, sabe tudo aquilo que precisamos. Ele é o bom pastor, Ele nos ama, Ele vive está em nós, amém. Por isso cantamos com alegria essa canção, declarando que Ele é o nosso bom pastor, Ele é nosso socorro bem presente. Por isso vamos bem fortes juntos cantarmos que o Senhor é o nosso pastor, amém. Pega sua voz e declare: o Senhor é meu bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Aleluia. É como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento e permaneço ouvindo. Aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu
meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Nos abrimos a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Vem sobre nós, Senhor. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Faz teu querer, Senhor Jesus. A tua vontade em nós, a tua vontade em nós. Nos rendemos a ti, Senhor, pois queremos mais, queremos mais. És o nosso prazer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 vamos juntos ter uma só voz declarar que abrimos o nosso coração ao nosso Deus. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração. Toque em mim com teu. Faz em mim, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, nossa oração, Pai.
Queremos o Teu tocar em nós, ó Deus. Vem refazer a nossa história, ó Pai. Vem transformar o nosso ser pecador. Reconhecemos que somos falhos, ó Pai, que não merecemos, ó Deus, este amor, esse Teu tocar, mas nos rendemos a Ti, ó Deus, reconhecendo, ó Pai, que somos, ó Pai, totalmente dependentes de Ti. Refaz a nossa história, ó Pai, mais uma vez. Precisamos de Ti, ó Deus, em nós. Nos abrimos a Ti, Senhor Jesus. Vem com Teu tocar, ó Pai. Vamos juntos mais uma vez declarar que abrimos nosso coração ao nosso Deus. Mas eu peço a você que você cante do fundo do seu coração, não apenas como uma canção, mas como uma oração, dizendo: Senhor, estou aqui, estou disposto a me entregar, a fazer a minha parte para o Senhor mudar e refazer a minha história. Vamos juntos cantar. Eu abro o coração a Ti, eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu, faz em mim, Senhor, Teu querer. Aleluia, glórias ao nome de Jesus, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Ao Senhor toda a glória, toda a honra para todos sempre. Seja louvado o Teu nome, Senhor. Abrimos nosso coração para ouvir a Tua voz. Abrimos nosso coração, Senhor, pois desejamos ouvir a Tua doce voz. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Vou tomar o seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela cooperação, ao amado Espírito Santo, por nos introduzir este ambiente de adoração, a presença do Pai. Glória a Deus pelos nossos irmãos que estão nos bastidores servindo ao Senhor, desde o estacionamento, a recepção, o espaço aqui, celebrando ao Senhor de uma forma tão bonita, tão especial. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos. Nós queremos um Deus que refaz histórias. Você crê nisso, meus irmãos? Um Deus que refaz histórias. E é sobre este tema que nós entendemos que o Senhor falará conosco nesses dias. Um Deus que refaz histórias, pois, como introduzimos na semana passada, nós queremos que este Deus que agiu nos tempos bíblicos é o mesmo Deus hoje que continua agindo, pois Ele é um Deus imutável. Amém, meus irmãos? É um Deus imutável. Deus não mudou, mas Ele continua operando mudanças. E nós estamos diante da palavra de Deus, que registra-se histórias de pessoas, indivíduos e famílias que tinham tudo para dar errado, se não fosse pela intervenção do Senhor, se não fosse pela misericórdia do Senhor, se não fosse o mas Deus agir e mudar o curso da história. E nessa noite, irmãos meus, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história registrada no texto sagrado, que se encontra em 2 Reis, no capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor, ou se você desejar acompanhar a leitura pelo telão, fique à vontade, mas nós iremos debruçar nosso coração para ouvir atentamente uma mensagem de Deus aos nossos corações, neste capítulo 4 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, nós iremos ler a partir do primeiro versículo. Quero louvar a Deus pelo coral, fruto maduro, que tem enriquecido ainda mais a celebração. Glória a Deus pela vida de vocês, que tem se dedicado semanalmente, se doado para servir ao Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês, hein? É perceptível a presença do Senhor enquanto vocês louvam, queridos. Continue com esse coração, viu? Em nome de Jesus.
Ainda teremos um momento especial para honrar nossas queridas mamães. Pela manhã eu falava que eu tenho a alegria de compartilhar de várias mães, ter o colo de muitas mães, né? Na verdade, a minha mãe mora em Rolândia, mas tenho algumas mães do coração ainda em Rolândia, algumas mães em Porecatu, e aqui neste tempo que estamos nessa cidade tão abençoada, com essa igreja tão amada, nós já desfrutamos também do carinho, do amor de muitas mães do coração, que adotou a mim e a minha família. Isso realmente é muito especial. Não somente mãe, mas a paz também, como diz o pastor Valdemar, pais espirituais que assumam este compromisso de orar por nossas vidas, de cuidar de nós como filhos na fé. E como precisamos deste relacionamento, estar inserido em um ambiente destes, não é? É muito especial. Com certeza nós filhos temos uma dívida muito grande com as mamães. Sim ou não, meus queridos? Temos uma dívida muito grande com as mamães. Pela sua doação, pela sua dedicação, pela sua entrega, com certeza nós filhos devemos ter no mínimo essa consciência que temos uma dívida muito grande de gratidão pelas nossas mães, que têm nos abençoado tanto com o amor de Deus. Queremos ler a partir do capítulo 4, no versículo 1, irmãos meus. Vamos ler atentamente a palavra do Senhor. Espírito Santo, abra nosso entendimento, para que essas palavras, que é viva, eficaz, elas possam saltar as letras e possam elas selar nosso coração e nosso entendimento. Nós oramos por uma revelação da Tua palavra. Apesar de mim, Senhor, oro que o Senhor venha ministrar a Tua igreja, ao coração dos meus irmãos, ao coração dos filhos sedentos e famintos por Tua palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler, irmãos, atentamente o texto sagrado, que diz assim, a partir do 1º versículo: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passaram as vasilhas e elas as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Até aqui, irmãos meus. Estamos diante de uma passagem bíblica, um texto sagrado que tem muito para nos ensinar, para ministrar o nosso coração. Confesso que essa palavra tem norteado a minha vida em muitas decisões, quando eu penso na minha responsabilidade como pai, como esposo, quando eu conscientizo da responsabilidade no requisito de finanças, essa área de finanças. Este texto está inserido neste contexto. Trata-se de uma viúva, que ela não foi somente assaltada pela morte, a qual ceifou o seu marido, mas está sendo atormentada pelos credores, que está disposto a levar os seus 2 filhos como paga de uma dívida
a qual foi deixada por ele. E eles estão cobrando, querem receber a todo custo. Além do sofrimento de ficar viúva, ela está correndo o risco de perder também os seus 2 filhos. Isso por conta de uma dívida que não foi paga. Há algumas coisas que nos traz logo uma lição aqui, meus irmãos. Olhando este texto, o que eu vejo como alerta para mim, trata-se primeiramente de um homem que era temente a Deus, discípulo da escola dos profetas, ou seja, era da escola dos profetas de Eliseu, a qual era o mestre dessa escola, que veio a falecer. Isso mostra que por mais seja um homem temente a Deus, que venha dedicar, se empenhar a sua vida, mas sabemos que tem coisas que não tem como evitar, e em Eclesiastes capítulo 8, verso 8, vai dizer que 2 coisas, eu e você, o homem, não tem controle e domínio algum. Primeiro, não temos domínio sobre o vento. Quem consegue conter o vento? Quem consegue? De forma alguma, nós não conseguimos conter o vento. E segundo, ninguém consegue controlar ou conter a morte no dia da calamidade, conforme diz em Eclesiastes. Nós não conseguimos ter realmente um domínio sobre a morte, dizer, olha, volta semana que vem, ou volta daqui a alguns 15 anos, ou talvez daqui a uns 60 anos. Nós não temos domínio sobre isso. E aqui está bem claro que mesmo tratando de um homem temente a Deus, mas chegou um dia, por algum motivo, não sabemos o qual, que ele partiu deste mundo. No entanto, como foi uma surpresa ou a forma inesperada, ele não pensou no futuro dos seus filhos. Ele deixou, ao contrário, uma dívida muito grande. E aqui me traz um despertar, ou pelo menos uma consciência que devemos ter. O que nós estamos já pensando ou deixando para as nossas futuras gerações. Nós já estamos vivendo hoje, mas já pensando em uma condição, um norte, uma estabilidade, ou pelo menos um começo, uma continuidade para as nossas futuras gerações. Ou eles ficarão desamparados. Porque por mais que seja, este homem foi assaltado pela morte, mas a situação que ficou a família foi realmente muito delicada. Eles estão passando por uma grande angústia. Essa mulher que agora está intercedendo ao profeta Eliseu, meu marido, ele é morto, ele servia a você, ele era temente a Deus, mas eis o credor, que está à porta de casa, cobrando, quer receber, e quer levar em pagamento nossos filhos em prol dessa dívida. Naquele tempo a lei sustentava que, no caso de não conseguir pagar uma dívida, o credor, ele poderia levar os filhos destes como um pagamento, a fim de serem os seus escravos, ou serem os seus servos. Em um contexto em que a mulher não tinha voz, não tinha sequer uma abertura para o trabalho, ainda mais viúva, não tinha auxílio, não tinha benefícios, algo que sustentava ela. Então, eu estou considerando isso para os irmãos entenderem o desespero que se encontrava essa mulher. Eu não consigo ler este texto e perceber uma harmonia nesses primeiros versículos. Eu não consigo ignorar que há um quadro de muito desespero, tratando-se de uma grande dívida e com certeza uma grande tristeza. Era uma grande dívida, capaz de levar os seus filhos juntos. E com certeza era realmente um quadro de muita tristeza, ao pensar neste cenário. Olhando a perspectiva espiritual, meus irmãos, nós temos que entender que o inimigo, a saber, nosso adversário, o diabo, ele não perdoa as nossas dívidas. Ele quer receber. Como é terrível você ficar refém de uma dívida, em que não há sossego, não há paz, te visita, te assola na madrugada, pela manhã, e constantemente há uma cobrança terrível. O diabo não perdoa dívida. O credor não costuma ser generoso, não costuma dar uma nova chance, não costuma negociar, ele quer porque quer, não aceita ficar no prejuízo. O credor, tratando-se de um adversário que é inflexível, que quer receber a todo custo. Então imagina, nossos pecados afetaram nossos filhos ao ponto de ser cobrado na vida deles. Isso deveria trazer muito temor para mim, para você, pais, ao pensar que nossos pecados podem influenciar a vida de nossos filhos, saber que eles poderão ser cobrados por isso. Que exemplo, pastor.
Quando nós desprezamos um bom testemunho, nossos filhos também podem ficar com uma reputação ruim, ainda que eles não estejam trilhando o mesmo caminho tortuoso. Mas quando trilhamos um caminho por não termos um testemunho de vida, isso afeta também a vida de nossos filhos. Parou para pensar sobre isso, a importância, a seriedade de nossos pais, a saber que dependendo de nossas atitudes, nossos filhos poderão ser cobrados por isso. Se nós não tivermos crédito nenhum pela nossa postura e caráter e vida com Deus, nossos filhos poderão também sofrer por isso. O credor não perdoa a dívida, ele cobra. E eu pergunto, o que os filhos tinham a ver com isso? Para serem levados cativos ou escravos em prol de uma dívida a qual o pai deixou. Como isso me desperta meu coração para pensar, eu não quero nenhuma forma que os credores venham cobrar os meus filhos por uma coisa que eu mesmo endividei, por uma coisa que eu causei, por uma situação que foi gerada por mim e vai ser cobrada na vida deles, vai ser cobrado na vida deles. Quando olhamos também para este texto, meus irmãos, olhamos acima de tudo, o Deus que é misericordioso, que tem prazer de refazer ou reconstruir histórias. Se não fosse a intervenção de Deus nessa história, simplesmente o fim seria o quê? Era simplesmente um profeta que havia nessa casa, ou um discípulo de profeta, que era um bom aluno de uma escola de profetas, que veio a falecer, no entanto deixou uma dívida em que a esposa não teve condições alguma de pagar, de arcar, a não ser a única maneira de dar os filhos como prol de pagamento e aos credores. E o resultado seria simplesmente uma viúva sem os filhos, que foi levado como dívida, se não fosse a intervenção de Deus. E o que Deus usou? Deus conectou a história dessa mulher através do profeta Eliseu, o homem sensível à voz de Deus, o homem que foi na hora certa, no momento certo na casa dela. Passando por ali, identificou a história. E interessante que o que Deus usou, o que ela tinha nas mãos. Deus sempre começa a agir em nossas vidas por aquilo que nós temos em nossas mãos. Era um azeite ou pouco azeite numa botija. E quando Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, o que ele tinha na mão? Tinha um bordão ou um cajado. E Deus fez milagres extraordinários. Não há nada místico em si no objeto, mas sim o meio ao qual Deus ele usa para manifestar o poder dele. Olhamos, por exemplo, também no Evangelho que Jesus ele fez a multiplicação dos pães e peixes. Aquele garoto apenas tinha 2 pães e 5 peixinhos, e assim tratou uma grande multidão, que Jesus fez o milagre. Sempre ele começa com aquilo que tem em nossas mãos. Outra coisa que não devemos ignorar aqui, meus irmãos, por que será que por 2 vezes, nós ao ver esse texto, ele orientou ela ao pegar as vasilhas vazias, emprestadas das suas vizinhas? A orientação foi: depois você entra na sua casa, fecha a porta, entra na casa com seus filhos. Por quê? Porque a nossa casa é um lugar onde Deus deseja manifestar um milagre. É o lugar onde Deus quer começar um milagre em nossa casa, meus irmãos. Fecha as portas, porque depois que você abrir, vai ver que não tem mais alguém que está devendo nada para ninguém, porque houve uma intervenção de Deus ali, houve uma restauração do Senhor nessa casa. Por 2 vezes a orientação foi: fecha a porta. Mais uma vez o milagre aconteceu de portas fechadas. É tremendo você notar em várias passagens em que Deus manifestou a glória dele, manifestou o milagre de portas fechadas. Não precisa expor isso, é algo pessoal, algo para vocês, na vida de vocês. E é tremendo que ela recebeu essa orientação, mas assim ela fez. Quando, ao trazer tantas vasilhas vazias, o azeite começou a ser derramado de uma forma transbordante, e o que estabeleceu a quantidade foi o quanto de vasilhas que ela tinha em mãos. Isso nos faz mostrar também que Deus, quando quer mover nossa vida, ou trabalhar em nossa vida, ou fazer nossa história, Ele sempre vai nos levar a uma condição de sermos humildes, ao ponto de reconhecer que precisamos de ajuda, precisamos de pessoas, precisamos de alguém para nos ajudar. Essas vizinhas foram um instrumento de Deus para emprestar a eles vasilhas, e onde houve um derramar abundante e glorioso do azeite. Agora, olhando essa figura ou esse sentido do azeite, meus queridos, é importante compreender naquela época
qual era o significado do azeite ou o óleo da oliva ou da oliveira, que era realmente o óleo da oliveira, o azeite. Havia pelo menos algum significado o azeite neste tempo. Primeiramente, tinha uma finalidade de utilizar na limpeza e a cicatrização de ferida. Era um bálsamo, era uma forma de cicatrização, ou era até mesmo era usado na medicina da época, que usava-se o azeite para essa finalidade. Era uma forma de cicatrizar as feridas expostas. E outra finalidade interessante que tinha necessidade do azeite, era a base da maioria das receitas culinárias. O azeite determinava o sabor. Realmente não tinha muita graça um alimento, porque a maioria das receitas, o elemento fundamental era o azeite. Não podia faltar azeite nas refeições ou até mesmo nas receitas as quais eram fabricados. E outra finalidade do azeite naquele tempo era também, servia de combustível para manter as lâmpadas acesas. É diferente das nossos dias de hoje, nossa energia elétrica, e era tudo nas lamparinas. E o meio para manter acesa era havendo o azeite, para sustentar, para trazer iluminação, era a forma de manter as lâmpadas acesas. Olhando numa perspectiva bíblica ou perspectiva espiritual, o azeite tem um significado espiritual. E o que significa? Significa a presença de Deus. O azeite significa a presença de Deus, ou significa a unção do Espírito de Deus. O azeite tem um sinal da presença de Deus. Toda vez que você ler alguma passagem que está relacionada sobre azeite ou óleo da unção, está se referindo a uma manifestação da presença de Deus. Significa a presença do Senhor. Então, da mesma forma que olhamos as três finalidades, que o óleo, o azeite em si era benéfico ou era útil, na perspectiva espiritual também tem a mesma finalidade. Por exemplo, o azeite, que é a presença do Senhor, é a presença de Deus que opera a cicatrização das feridas. Somente a presença de Deus é que cicatriza as feridas, irmãos. Somente a presença de Deus é que pode cicatrizar. Quem, ao entregar sua vida a Cristo, não vem exposto às feridas? Todos nós, de alguma forma, chegamos a Deus feridos, ou certamente conscientes que ferimos muitas pessoas. Temos feridas, talvez feridas guardadas na memória de rejeição, feridas guardadas pela falta de aceitação, que vem de um berço desprezível, a qual não recebemos amor, ou pelo menos palavras de amor. Temos histórias, temos uma infância marcada por um ambiente de pais feridos. E por que nos feriram? Porque estavam feridos. Quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, Ele começa um processo de cicatrizar. E o que significa isso? É cair literalmente no esquecimento as nossas mazelas, nossas feridas, aquilo que nos traz à memória, seja algum ato, alguma atitude pecaminosa, que nos ficamos constrangidos ao termos consciência. É literalmente cair no esquecimento, é dar um apagão em nossa memória? Não, é simplesmente remover o efeito que trazia sobre nós essas lembranças. Isso é o mover de Deus quando cicatriza uma ferida, ao ponto que você lembra, mas não dói mais. Semelhantemente, uma ferida que você tem guardado e você olha, poxa vida, isso aqui foi meu tempo de criança. Como muitos nós temos aqui, significa uma infância saudável. Cicatrizes, nós adultos, significa tivemos uma infância muito saudável, amém, meus irmãos? Uma infância muito saudável. Mas há outras cicatrizes, quando olhamos para trás e contamos nossa história. Se hoje nós temos gratidão por aquilo que nos constrangia ou nos deixávamos refém de uma dívida, é sinal que a presença do Senhor nos curou. Porque realmente a presença de Deus, somente a unção de Deus, somente o azeite, a presença do Espírito Santo é capaz de cicatrizar,
somente é capaz de nos limpar, meus irmãos, nos limpar nosso coração das mazelas. E quantas famílias precisam de cura, necessitam de cura, irmãos? Nós vamos dar conta que nós precisamos tanto de cura, é quando você é confrontado em áreas que você aparentemente não percebia mais, e achando que o tempo por si vai resolver, e não resolve. Outra finalidade tremenda que a presença de Deus traz, e a presença de Deus gera, meus irmãos, que a presença do Senhor, ela é a base para uma vida com sabor. Da mesma forma que o azeite proporcionava a chave para uma refeição, era indispensável para as receitas, da mesma forma olhamos que a presença do Senhor, ela transmite, ou ela gera uma vida que tenha sabor, uma vida saudável. Sabe, meus irmãos, hoje eu tenho a plena consciência que a vida sem a presença de Deus realmente é uma vida muito sem graça, uma vida sem sabor. Ainda que tentamos de alguma forma enganar isso, essa fome insaciável por um sentido na vida, e quando encontramos em Cristo, que é suficiente para preencher essa lacuna, a vida passa a ter sentido, passa a ter sabor, irmãos. Jesus disse que nós deveríamos, os seus discípulos, ser o sal da terra. Sal é para trazer sabor, trazer sede pelas pessoas, na vida das pessoas, de sentir sede por aquilo que nós temos. Era conservar, era um meio de conservar também. O sal tem essa finalidade. E o propósito, sem dúvida, era de salgar, de trazer cura. Devemos também preservar isso em nossas vidas, pois a presença do Senhor realmente traz um sabor na nossa vida, irmãos. Traz um sentido, não é sem graça. Não é sem graça. Que é de pessoas testemunhar nesses dias aqui, Festa das Nações, de tantas pessoas nós podemos servir aqui, e aquele ambiente tão maravilhoso, tão saudável, sem sequer precisar de uma gota de álcool. Foi sem graça? Sem graça de ver os filhos alegres com os pais juntos. Foi sem graça de ver uma equipe se doando incansavelmente e dizendo quando vai ser o próximo? É sem graça isso? Quando nós desfrutamos de uma paz sóbrio e que nós podemos contar as memórias para a nossa vida toda e dizer, eu tive o privilégio de participar de tudo isso e testemunhar como é maravilhoso, como realmente a vida traz uma graça maravilhosa. A presença de Deus transmite uma graça, meus irmãos, que você consegue desfrutar de coisas que o mundo não consegue perceber. Por que não consegue perceber? Porque buscam manipular um sabor na vida e procuram de alguma forma, mas percebe cada vez mais a vida fica sem graça, sem sentido. O que falta? A presença de Deus. Pois quando nós temos a presença do Senhor, meus irmãos, nada sentiremos falta, nada faz falta. Quando temos a presença do Senhor, amém, meus irmãos? Nada faz falta. Agora nós podemos ter tudo. Se não tiver a presença do Senhor, nós sentiremos vazios, incompletos e infelizes. Vazios, incompletos e infelizes. Quando nos falta a presença do Senhor, ainda que venhamos ter tantas coisas, conquistar tantas coisas nessa vida, mas no fim de tudo, qual o sabor de tudo isso? Qual o sabor, qual foi o sentido viver qual foi a razão de viver? E terceiro, meus irmãos, quando percebemos que o azeite, a presença do Senhor, é um combustível para manter as lâmpadas acesas, isso significa as chamas da presença do Senhor em nós, significa a alegria, o entusiasmo. Meus irmãos, nós precisamos viver cada dia nesse entusiasmo, de sentirmos a alegria do Senhor nos renovando a cada dia. Sabe, a falta de azeite ou a falta da unção do Espírito Santo de Deus, irmãos, nos deixa-nos realmente muito desanimados, não combina conosco, ou não deveria pelo menos combinar uma vida de puro desânimo. Mas quando temos a unção do Senhor, realmente traz um contentamento para a nossa vida, nos traz uma alegria, um entusiasmo que somente a presença do Senhor traz, um entusiasmo que é somente o Espírito Santo de Deus que traz. E olha, diante de tudo isso, essa casa foi visitada com um transbordo da presença de Deus, porque um homem, ainda que discípulo, servo de Deus, que partiu, e a família ficaram endividadas.
Não havia mais a presença de Deus ali. E foi necessário Deus refazer a história dessa viúva com seus filhos. E Deus refez a história. De que forma? Transbordando o azeite. Transbordou o azeite. De tal maneira que houve uma manifestação gloriosa do azeite e da presença de Deus, suficiente, primeiramente, pagou a dívida. Pagou a dívida. Não devemos mais nada. Sabe, a coisa mais importante hoje, de você ter certeza da sua convicção, da sua fé, a sua identidade, quem é você em Cristo, é saber que você não deve mais nada para o inimigo. Não devemos mais nada. Não devemos mais nada. E você preservar seu coração na presença do Senhor, saber, olha, eu não devo mais nada. A dívida já foi paga. E o benefício maior não foi somente de pagar a dívida, no caso dessa viúva, mas também, olha, e viva do resto. Vai sobrar tanto que vocês não conseguirão viver a história de vocês, desenvolver a história de vocês, porque a dívida já foi paga. Olhando agora para esse capítulo e percebendo a obra de Cristo Jesus, há uma conexão tremenda aqui. A morte deste homem trouxe uma dívida, mas a morte de Jesus pagou as nossas dívidas. Pagou as nossas dívidas. Jesus, ele pagou as nossas dívidas, irmãos, não foi com dinheiro, não foi com tinta, foi com o próprio sangue do autor da vida. Foi com o seu próprio sangue. E olha só esse texto de Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Olha que tremendo. Eu vou ler novamente, meus irmãos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida porque nós estávamos mortos espiritualmente. Todo homem, mulher, nascem espiritualmente mortos, ou seja, desligado do reino de Deus, desligado do governo de Deus. Nasce, até que chega um dia que tem um encontro genuíno com Cristo, nós nascemos de novo. E sabemos que quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se fez novo na presença do Senhor. Ele nos deu vida, irmãos, juntamente com Cristo, segundo, perdoando os nossos pecados. Cancelando, preste atenção no versículo 14, cancelando o escrito de dívida, que era contra nós, e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Jesus, Ele pagou as nossas dívidas, meus irmãos, as dívidas quais seria impossível pagar por méritos próprios, por obras, mas Ele pagou as nossas dívidas quais o inimigo estava cobrando. Olha, você tem uma dívida comigo. Eu disse para vocês que o inimigo não perdoa dívida. Isso significa que quando nós permitimos, pecamos, andamos em lugares de trevas, há uma dívida. E o diabo, ele está desesperado que ele pagar essa dívida do pecado, ou o pagamento do pecado, e sabemos que é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. É a vida. Se nós desejamos vida, meus irmãos, Cristo, Ele fez a história através deste ato, que Ele pagou através da sua morte essa dívida, e para pagar essa dívida, que eram os nossos pecados, ou a nossa condenação, foi necessário a morte de Cristo, para nos reconciliar, para nos redimir, para nos trazer vida, para perdoar os nossos pecados, e cancelar toda a dívida que era contra nós, toda a dívida. Por isso que nós devemos se posicionar em nome de Jesus, na certeza que em Cristo Ele refez a história, Ele refez a nossa história através dessa dívida que foi paga. A dívida já está paga. É semelhante a uma pessoa fique remoendo, totalmente remoendo, tem uma dívida, e de repente chega uma notícia, mas você está remoendo, sofrendo por quê? Você não sabia que já foi paga essa dívida, mas quem pagou? Jesus, Ele pagou. Ele pagou essa dívida. A dívida a qual
era consequência de nossos erros, consequência de nossos pecados. Ele pagou as nossas dívidas, e temos hoje a reconciliação, a regeneração, através do seu sangue. Amém, meus irmãos? Eu quero orar neste momento, meus preciosos irmãos, na certeza que a nossa dívida foi paga. Jesus pagou as nossas dívidas através da sua morte. Ele pagou as nossas dívidas. Você crê que você é perdoado, um homem livre perdoado, uma mulher livre perdoada pelo sangue de Jesus? Ele pagou as nossas dívidas, meus irmãos. O credor fez de tudo para tentar assaltar nossas vidas, nossos filhos, por uma dívida, por uma condenação, por uma palavra maldita que proferimos contra os filhos, que torna-se uma profecia para destruir nossos filhos. Quando você quebra isso, ao saber que Jesus, Ele pagou pelas nossas dívidas, então eu quero agora, em nome de Jesus, anular todas essas palavras de maldição, anular todas essas palavras quais eu me endividei para o inimigo. Tenho uma dívida agora, peguei emprestado suas palavras e semeei no coração dos meus filhos. É exatamente isso que acontece quando nós semeamos palavras de morte sobre os nossos filhos ou sobre pessoas. É como se nós pegássemos emprestado as palavras do diabo, completa de veneno, completa de toda sorte de mal, pegamos emprestado para semear na vida de alguém. Ele vai cobrar isso. Essas palavras daremos contas. Por isso temos que anular todas as palavras que proferiu nossos lábios, toda palavra frívola, toda palavra, ela seja na ignorância, seja no conhecimento, seja no momento de estresse, seja em momento de ira, de raiva, saiba, espiritualmente trouxe um efeito. Tem efeito. Tem efeito. Por isso nós temos que ligar, meus irmãos, a nossa vida nessa fonte que é a presença de Deus, conectar a nossa família, a nossa casa com palavras de vida, palavras de bênção, de você proferir palavras de bênção. Quando você libera uma palavra de maldição, é você realmente pegar um empréstimo para o diabo e dizer: eu quero amaldiçoar meu pagamento, eu quero amaldiçoar a minha empresa, eu quero amaldiçoar os meus vizinhos, eu quero amaldiçoar a minha casa, eu quero amaldiçoar meus líderes. Quando usamos palavras de morte, estamos pegando palavras emprestadas do diabo e permitindo que ele cumpra isso. Ele não ia fazer isso sem antes ter um acesso legal. Por isso, meus irmãos, nós precisamos anular todas essas palavras que foram proferidas sobre os nossos filhos. Seja em algum momento, precisamos quebrar isso pelo poder do nome de Jesus. Tem uma volta sim, porque Deus refaz histórias. O Senhor refaz histórias. Refaz histórias ao ponto de transformar o coração dos filhos ao coração dos pais. Transformar o coração dos pais ao coração dos filhos. Deus, Ele refaz histórias, meus irmãos. Talvez você vai ter que entrar dentro da sua casa semana, fechar as portas e ali permitir que o azeite continue, que o azeite venha encher seus corações, que a presença de Deus venha. Precisa de cura dentro de casa, precisa ser um ambiente de cura. Aquele ambiente onde até então foi um cenário de dor, que trouxe mazelas, é o mesmo cenário onde Deus vai curar também. Precisa ali de trazer sabor à nossa vida. Nossa casa precisa de sabor, precisa ter alegria em casa. A minha casa precisa ter alegria. Chame a presença do Senhor para ir na sua casa. Clame esse azeite da presença do Senhor. Clame para um derramamento do Espírito Santo sobre a tua casa. Enriqueça com o ambiente de adoração. Enriqueça com louvor. Enriqueça com palavras de bênçãos. Enriqueça. Se é necessário também acender as lamparinas, ou seja, precisamos de fogo da presença do Senhor para manter o nosso entusiasmo, nossa alegria, manter a nossa comunicação, a presença do Senhor em nossa casa. Precisamos ter uma casa de oração, uma casa de oração, uma casa onde flui o Espírito Santo, onde o fogo de Deus também é derramado sobre a nossa casa. Por que não, meus irmãos?
o fogo do Senhor sendo derramado sobre a nossa casa, a presença dEle consumindo nossos corações, de ver nossos filhos chorando pela presença de Jesus, o quanto vale isso, de ver maridos, homens assumindo uma postura do líder espiritual dentro de casa, e dizer: a partir de hoje é diferente, há o azeite de Deus aqui em casa, a unção de Deus aqui em casa, a presença de Deus em casa. E liga os céus na terra, em nome de Jesus. Irmãos, começa a ligar o céu na terra. Liga os céus na terra, declarando: Senhor, Teu é o reino, Teu é o reino, Teu é o reino nessa casa. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, que seja feita aqui na minha casa. Venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade na minha casa, como ela é feita nos céus. Como é feita nos céus, manifesta o Teu reino neste lugar, nessa empresa, neste lugar. É você ser um porta-voz do Senhor, meus irmãos. Ser um instrumento de Deus para que a manifestação da glória dEle venha. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos por um momento, meus irmãos. Ore ao Senhor. Peça ao amado Espírito Santo. Existe uma dívida nessa família, uma dívida que tem percorrido de geração a geração. Em nome de Jesus, creia e se aproprie pela fé que a dívida já foi paga. A dívida foi paga pelo sangue de Jesus. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo. Deus, Ele continua refazendo as histórias. Ele refaz histórias. Seja nas finanças, seja na saúde, seja no ambiente familiar, Deus, Ele refaz a história. Deus agiu na história dessa família, não ficaram desamparados, não foram desamparados. Deus fez através do pouco que eles ofereceram. Deus, Ele agiu. O azeite transbordou, a dívida foi paga a dívida, e a provisão foi tão tremenda, que eles poderiam viver do que sobrou ainda. Aleluia, ó Deus de revelação, te amamos, te adoramos Tua palavra, adoramos o Senhor pela Tua palavra, que vivifica, que nos abençoa. Senhor, no nome de Jesus, nós apropriamos dessa graça poderosa, maravilhosa graça, que pagou pelas nossas dívidas, Obrigado, Senhor. Hoje nós só somos devedores do Seu amor, da Sua bondade, a qual queremos viver intensamente todos os dias, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Siga de pé, irmãos meus. Nós cremos nosso Deus, Ele refaz histórias, é um Deus que tem sempre uma nova história. Declare essa canção em forma de oração em nome de Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a
estrelas do céu, sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que fiz para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. É tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. É tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Vamos ter uma só voz, declarar uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. É tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. É tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Levante suas mãos e louve ao Senhor. Louve ao Senhor, agradeça a Ele pela fidelidade, pela sua misericórdia. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, mas se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, é a causa de não sermos consumidos. Senhor, nós te louvamos porque em Cristo a história se refez. Em Cristo Jesus a nossa história é possível recomeçar. É um Deus que refaz a história, porque a dívida já foi paga de nossos pecados, de toda a condenação. Cristo levou sobre si naquela cruz. Te agradecemos, porque a tua graça é a mesma hoje que visitou a casa daquela viúva, que regenerou os teus filhos para não serem levados aos credores como paga de um pagamento. Pai, nós te louvamos porque os nossos filhos, eles pertencem a ti, são consagrados ao Senhor. Nossos filhos não pertencem aos credores. Declaramos que os credores não há de agir em nossa vida, em nossa casa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça, graça maravilhosa que nos salva. Somos redimidos. Maravilhoso. Hoje temos vida. Se temos uma nova vida, é certo que temos uma nova história em Cristo Jesus. Aleluia, a ti Jesus toda a glória, para todos sempre, e sempre, e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Glórias ao teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia, Deus bom. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Glória a Deus pela bondade do Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quero pedir por gentileza para a igreja tomar seu assento agora. Ainda nessa celebração, seremos ministrados também uma forma muito especial pelas crianças. É uma forma também de nós homenagear nossas queridas mamães. Eu acho que precisa acender a luz, por favor. Fica até melhor. Lário, obrigado, querido. Aí, obrigado. Pronto, preciosinhos? Tá vendo as crianças? Glória a Deus. Hoje elas todas estarão aqui também sendo ministradas. Já quero adiantar para vocês, mamães, no encerramento, ao sairmos daqui, nós queremos dar a vocês uma lembrança desse dia, tá bom? Aí ao sair ali, cada mamãe então pode estar recebendo este presente que nós gostaríamos como igreja estar abençoando a vida de vocês. Sei que algumas mães sentiram falta de algo que todo ano nós realizamos, não é? O que faltou? Café da manhã, né? Também senti falta. No entanto, nós estamos ali em obras, mas eu creio em nome de Jesus que o ano que vem nós iremos recompensar essa falta. Amém, queridos? Iremos recompensar. Foi necessário agora, isso porque nós não teríamos estrutura ali no salão para servir da melhor maneira possível cada mamãe e suas famílias, por isso que nós optamos deixar para a próxima oportunidade, tá bom? Tudo bem, preciosinhas? A mais bela flor do jardim, chorando ou sorrindo, teu rosto é o mais lindo pra mim. Conheci o caminho em que devo seguir, te admirando, te observando, aprendi. És a estrela mais bela, minha flor amarela, minha melhor companheira, no meu coração a primeira. És uma bênção do céu, presente do meu Criador. És muito mais que um troféu, minha joia de raro valor. Mãe, tu és a mais bela flor do jardim, chorando ou sorrindo, teu rosto é o mais lindo pra mim. Conheci o caminho em que devo seguir, te admirando, te observando, aprendi. És a estrela mais bela, a minha flor amarela, minha melhor companheira, no meu coração a primeira. És uma bênção do céu, presente do meu Criador. És muito mais que um troféu, minha joia de raro valor. És a estrela mais bela, a minha flor amarela, minha melhor companheira, no meu coração a primeira. És uma bênção do céu, presente do meu Criador. És muito mais que um troféu,
minha joia de raro valor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue. Feliz Dia das Mães! Para você que ensina os caminhos de Jesus aos seus filhos, queremos te desejar uma chuva de bênçãos na sua vida, que o Senhor sempre te guie e sempre te abençoe muito. Porque ser mãe é ter um coração que cabe a alguns milhões de outros corações. É que ainda assim, exibe amor, cuidado, carinho e proteção para mais um que quiser chegar. Ser mãe é ser capaz de esquecer de si mesma, sacrificar alguns sonhos, renunciar vontades sinceras e ainda ser de tudo isso com um sorriso terno e cheio de orgulho. Mães abrem mão, estendem os braços, abraçam com fervor. E elas querem encher o seu coração de amor e enxugar os restinhos salgados dos rostos das crianças pequenas e grandes. Na Bíblia tem várias mães, e no dia de hoje nós vamos falar de 5 delas e algumas de suas características notáveis. Mãe Sara, mãe de Isaac, o filho da promessa. Ela era obediente, fiel, submissa, perseverante e cheia de fé. Mãe Joquebede, mãe de Moisés, o libertador, ela era sábia, forte, corajosa, temente a Deus e estratégica. Mãe Ana, mãe de Samuel, o profeta, ela era perseverante, cheia de fé, uma mulher de oração e temente a Deus. Mãe Isabel, mãe de João Batista, o que preparou o caminho. Ela era justa, obediente, fiel, temente a Deus e adoradora. Mãe Maria, mãe de Jesus, o Salvador, ela era obediente, submissa, forte, adoradora e prudente. Mães são uma manifestação incrível do amor de Deus pelos seres humanos. Mães são inestimavelmente preciosas e todos os dias são seus. Agora eu convido todas as mães que estão aqui presentes a se colocar de pé, fechar os seus olhos, que a Julinha irá fazer uma oração pela vida de cada uma que está aqui. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, por estar todas as mães aqui com a gente, reunido, orando todo mundo junto aqui na igreja. Obrigada pelo Dia das Mães, pelo dia de hoje, por estar todas as mães aqui com a gente. Abençoe todas elas, Senhor. Obrigada, muito obrigada. Abençoe a gente também. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que lindo, crianças lindas, preciosinhas, parabéns toda a equipe, que toda semana ensaiam, os pais que investem tempo nos seus filhos, para se prepararem para este momento tão especial como testemunhamos hoje. Deus abençoe vocês, tá bom, preciosinhos, e toda a equipe, obrigado, tá, amadas, pela vida de vocês, em se doarem e servir nossas crianças. Quero chamar a igreja a ficar de pé neste momento, nós queremos encerrar e orar, missão da bênção do
Glória a Deus pela sua vida, viu, mamãe? Pela vida de vocês. Somos gratos a Deus pela vida de vocês. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite, este culto que a Ti oferecemos com ações de graças e adoração. Obrigado, Senhor, por cada momento em que o Senhor nos ministrou e estamos certos que o Senhor continuará ministrando, Senhor. Queremos te dar graças por cada mamãe, nesse dia em que elas são homenageadas. Nós oramos que elas recebam cada dia renovo, sabedoria, graça, saúde e a unção do Teu Espírito, Senhor. E continue abundante sobre cada mãe, que assim transborde sobre a sua casa, sobre o seu lar. É a nossa oração em o nome de Jesus. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção do Espírito Santo, continue abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos. Mãe, tu és a mais bela flor do jardim. Chorando ou sorrindo, teu rosto é o mais lindo pra mim. Conheci o caminho em que devo seguir, te admirando, te observando, aprendi.